Vamos começar Lesson 25, a última lição desse módulo. Parabéns em chegar na última lição. E os tópicos que nós vamos ver hoje, Lesson 25 Topics, as lojas estão abertas ou fechadas. Why versus because, quando nós usamos why, quando nós usamos because. Eu acho que sim, como é que se diz? E também eu acho que não. Porque sim, ele e ela quer e precisa. E como é que fica? E como é que nós dizemos eles e elas? Mas primeiro vamos começar com a nossa revisão. Let's review. Number 1. Quantas milhas? Number 2. Esta é a estrada para Nova York? Number 3. Não, a estrada para Nova York fica à direita. Four. Vá para a direita e então vá adiante. Five. Qual é a distância? Quão longe é? Answers 1 to 5. Number 1, quantas milhas? How many miles? Number 2, esta é a estrada para Nova York? Is this the road to New York? Number 3, não, a estrada para Nova York fica à direita. No, the road to New York is to the right. 4, vá para a direita e depois adiante. Go right and then go straight ahead. Ou go right and then go straight ahead. Number 5, quão longe é ou qual é a distância? How far is it? More review, mais revisão. Number 6, eu preciso de gasolina. Quanto custa? Seven, custa $4 por galão. 8. Eu quero um carro menor. Isso é demais. 9. Precisamos de uma casa maior. 10. A gasolina aqui é mais cara. Answers 6 to 10. Number 6. Eu preciso de gasolina. Quanto custa? I need some gas. Ou I need gas. How much is it? 7. Custa $4 por galão. It's $4 per gallon. 8. Eu quero um carro menor. Isso é demais. I want a smaller car. That's too much. Ou it's too much. 9. Nós precisamos de uma casa maior. We need a bigger house. 10. A gasolina aqui é mais cara. The gas here is more expensive. Então, quando nós falamos de aberto ou fechado, open é aberto, closed é fechado. Alguma coisa interessante é que nem sempre os adjetivos vão seguir o padrão, como você pode ver aqui. Nós temos o ED de closed, como se fosse o passado, e open fica sem nada, como o verbo. O verbo to open é abrir, o verbo to close é fechar, mas quando nos tratamos dos adjetivos, a forma é diferente entre open e closed. As lojas são the stores. Stores é o que é usado nos Estados Unidos. Em inglês britânico, você pode ouvir muito the shops. How many stores can you name? Quantos tipos de loja você consegue nomear em inglês? Eu vou te dar uns segundos para anotar todos os tipos de lojas que você sabe em inglês. E aqui nós podemos ver alguns exemplos. Nós temos candy shop, que pode ser usado shop, é mais usado candy store nos Estados Unidos, mas ainda pode ver candy shop. Nós temos coffee shop. Nós temos algumas lojas cujos nomes originaram lá na Inglaterra. Então, por exemplo,
você pode dizer coffee shop ou pode dizer café. Também candy shop é outro nome que vem da Inglaterra, mas pode dizer candy store. Agora, nós não dizemos coffee store. Ou é coffee shop ou é café. Mesma coisa, flower shop, geralmente chamamos assim. Não geralmente chamamos de flower store, mas flower shop é muito usado. Bookstore ou bookshop. Nos Estados Unidos usamos mais bookstore do que bookshop. Game store. E nós temos drugstore, que também pode ser pharmacy. Pharmacy ou drugstore, quase a mesma coisa. Agora vamos falar de shopping. Shopping. Shopping em inglês não significa o lugar onde você pode fazer compras. Shopping em inglês é fazendo compras. Então, por exemplo, I'm going shopping. Eu vou fazer compras. Não é o lugar. Shopping não é substantivo em inglês. Então, para dizer o shopping, nós dizemos the mall. I'm going to the mall. Eu vou ao shopping. Então, não faça esse erro. E é só pessoas que não são nativas no inglês que fazem esse erro. I'm going to the mall. Não, I'm going to the shopping. E a dica aqui é se tiver the, não pode ser shopping, porque the é o ou a, daí vai ser substantivo e shopping não é substantivo. Vamos praticar o que nós vimos agora. 11. Esta loja está aberta? 12. Quão longe é a cafeteria? 13. Essa drogaria é maior do que a outra. 14. A livraria fica à direita. 15. As lojas estão fechadas agora. 11. Esta loja está aberta? Is this store open? 12. Quão longe é a cafeteria? How far is it to the coffee shop? Ou how far is it to the café? 13. Esta drogaria é maior do que a outra. This drugstore is bigger than the other. 14. A livraria fica à direita. The bookstore is on the right. 15. As lojas estão fechadas agora. The stores are closed now. Então, preste atenção aqui porque é importante. Nós temos esses 3 porquês em português. Temos o porquê de pergunta, o porquê de substantivo e o porquê de resposta. Então, tanto o porquê de pergunta quanto o porquê substantivo é why. E o porquê de resposta é because. Como é que fica? Se quisermos perguntar por que as lojas estão fechadas, a pergunta fica why are the stores closed? E se eu quiser falar eu não sei o porquê, fica I don't know why. E uma coisa que eu falo quando nós falamos de why como substantivo é quando alguém vai fazer alguma coisa que vai ser difícil, como aprender inglês, ou começar um negócio ou fazer alguma outra coisa assim. Os experts dizem que você precisa saber o seu porquê, a sua razão. Então, em inglês, isso fica you need to know your why. Substantivo, your why, o porquê. E daí, na resposta, as lojas estão fechadas porque está tarde. The stores are closed because it's late. Então, nós temos aqui, na resposta, fica because. Por quê? Why? Porque sim. Just because. Então, repara que quando alguém pergunte por quê e nós queremos responder porque sim, geralmente não falamos because yes. Geralmente nós falamos just because. Ou também pode ser só because.
As duas respostas servem. Just because ou because. Por que não? Why not? Não é because not ou because no, mas nós usamos just because, a mesma coisa que nós usamos na pergunta anterior. E como na pergunta anterior, você pode dizer ou just because ou because. Agora, para dizer eu acho que sim, é I think so. Nós vamos ver lá na frente que um dos sentidos de so é assim. Então, literalmente, nós falamos eu penso assim. Think é pensar, achar. Eu penso assim. Agora, quando nós falamos eu acho que não, nós não usamos I think no, nós usamos I don't think so. Agora, no falar mais arcaico, que você ainda pode ouvir na Inglaterra, você pode ouvir I think not. Até se você procurar lá no Shakespeare ou na Bíblia King James, você pode ver I think not. Agora, o que aconteceu? Se você já assistiu os primeiros módulos, você sabe que eu falo que os norte-americanos estão apaixonados pelo don't. O don't entrou na língua e está tomando conta das coisas. E hoje em dia nos Estados Unidos é super formal dizer I think not. O que acontece? Agora o don't se inseriu nessa frase e fica I don't think so ao invés de I think not. Eu diria que é usado 95% do tempo I don't think so e mais ou menos 5% I think not. Agora vamos praticar o que nós vimos. 16. Eu posso comprar algo em Nova York? Seventeen. Não, não pode. 18. Por que não? 19. Porque é longe demais. Agora, se alguém perguntar por quê, como é que seria a resposta? Porque sim, ou por que não? Answers 16 to 20. Eu posso comprar algo em Nova York? Can I buy something in New York? 17. Não, não pode. No, you can't. É a resposta negativa curta. 18. Por que não? Why not? 19. Porque é longe demais. Because it's too far. 20. Se alguém perguntar why ou why not, a resposta que você pode dar pode ser just because ou because. And more practice. 21. O shopping está fechado. 22. Eu acho que não. 23. As lojas de departamentos estão fechadas. 24. É mesmo. 25. Porque são 10 horas e as lojas estão fechadas. Answers 21 to 25. 21. O shopping está fechado. The mall is closed. 22. Eu acho que não. I don't think so. 23. As lojas de departamentos estão fechadas. The department stores are closed. Então, como nós vimos com as lojas que nós falamos anteriormente, o tipo de loja vai antes de loja. Department stores, the candy stores. O adjetivo vai antes da palavra store. 24. É mesmo? Really? 25. Porque são 10 horas e as lojas estão fechadas. Because it's 10 o'clock and the stores are closed. Let's keep going. Vamos continuar. 26. Ask me if the drugstores are open now.
Ask me if the drugstores are open now. "27", como seria a resposta? Sim, as lojas estão abertas. "28", eu acho que sim. 29, quanto custa a gasolina aqui? 30, eu acho que não. 26, ask me if the drugstores are open now. Are the drugstores open now? 27, sim, as lojas estão abertas. Yes, the stores are open. 28, eu acho que sim. I think so. 29, quanto custa a gasolina aqui? How much is the gas here? 30, eu acho que não. I don't think so. Agora vamos falar da terceira pessoa em inglês. O singular, ele é he, ela, she, e para coisas é it. Mas a coisa importante lembrar aqui também não é só coisas que nós usamos it, mas quando nós precisamos do sujeito. Como nós falamos lá atrás, nós falamos de quando temos o verbo to be. Se lembra lá, nós falamos onde fica a rua, where is the street? Daí nós falamos fica aqui. Quando nós temos fica aqui, é o verbo to be, mas não pode ser só is here, tem que ser it's here. Então, esse it, claro que é uma coisa, mas muitas vezes nós não pensamos nisso porque não lembramos que nós precisamos do sujeito. E se não tiver a palavra the street is here, nós precisamos it, nesse caso também. Então, it é muito mais importante do que nós geralmente pensamos. É de coisa, sim, mas também para representar esses sujeitos que não precisamos representar no português, muitas vezes. Agora, no plural, eles e elas ficam they. Importantíssimo aqui. Repare, o plural de ele não é his, plural de ela não é she's e plural de coisas não é its. Eles e elas são they. E também quando nós temos coisas no plural. Então, muitas vezes isso causa confusão. Por quê? Porque nós passamos muito tempo dizendo it para coisas, he, she para pessoas. It para coisas, he, she para pessoas. Nós fazemos essa divisão e, por causa disso, nós queremos fazer uma divisão com they, mas they serve para tudo. Não importa se são 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, ou 2 cadeiras. É tudo they, quando é plural. Agora com o verbo to be. Vamos repetir. Let's repeat. He is. She is. It is. They are. Então, nós inserimos aqui is para he e she. E também para it. Então, he, she, it são os 3 que pegam is. Já usamos muito I am e you are. E o you plural. E we e they também é are. Então, o que nós temos que lembrar? I am, he, she, it, is. E o resto é are. Agora, to want. Vamos olhar aqui o que acontece com os verbos regulares. Want é um verbo regular. Fica I want, you want, he wants, she wants, it wants, we want, they want. E repetimos o you quando é plural, you want. Olhe como os verbos são mais fáceis no inglês no presente. Só muda uma conjugação ao invés de mudar a maioria das conjugações, como no português. Ele quer, he wants. Ela quer, she wants. Alguma coisa, um robô quer, it wants. Agora, precisar, to need, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com want. She needs water. He wants to eat. Então, nesses 2 casos, he e she, nós só acrescentamos o S. My wife needs water. Anna needs water. Então, o que acontece? Qualquer substantivo que nós podemos trocar por o he, ou she, ou it, nós vamos também colocar o S. Nesse caso de my wife seria she, então fica needs. No outro lado,
No caso de want, my husband, my son ou Daniel, qualquer um desses também seria trocado por he, então fica wants. No lado do need, my wife needs water, Anna needs water. No lado de want, my husband wants to eat, my son wants to eat, Daniel wants to eat. E verbo bônus na lição de hoje é o verbo to come, vir. Nós já vimos o verbo come quando nós falamos come in. Se lembra? Entre, por favor. Come in, please. Agora nós podemos ver com come here, please. Vem aqui, por favor. E em exemplos, they come to Chicago every year. Eles vêm para Chicago todo ano. E they are coming to Brazil next week. Eles virão para o Brasil na semana que vem. Let's repeat. Come. Come. E como eu falei, it é ele ou ela, usados para falar de coisas ou animais e aquela coisa que eu falei sobre os sujeitos. Ou quando não se sabe o sexo do bebê. Nós usamos it para bebês quando nós não sabemos o sexo. Então, se nós estivermos falando sobre the dog, the baby, the flower, the book, nós podemos usar it wants to eat. E quando falamos de need, it needs water. Agora, a coisa com animais. Animais de estimação geralmente são chamados de he e she também. Por exemplo, em nossa casa, era uma vez nós tínhamos um cachorro. Na verdade, minha esposa tinha um cachorro. Mas eu não gosto de cachorro. Eu chamava o cachorro de it e ela chamava de he, ou bebê, ou qualquer coisa assim. Vamos praticar o que nós vimos agora. Number 31. As lojas estão abertas agora. 32. Elas estão abertas agora. 33. As lojas menores estão fechadas. 34. Por que elas estão fechadas? 35. Meu marido quer comprar algo. Answers 31 to 35. 31. As lojas estão abertas agora. The stores are open now. 32. Elas estão abertas agora. They're open now. Repara que é they are e quase sempre nós vamos usar a contração. Então fica they're open now. É o que você vai quase sempre ouvir. 33. As lojas menores estão fechadas. The smaller stores are closed. Se lembra? Small, pequena. Smaller, menor. 34. Por que elas estão fechadas? Why are they closed? 35. Meu marido quer comprar algo. My husband wants to buy something. Não esqueça o S. Eu garanto que você vai, uma ou duas vezes, vai esquecer o S, mas vamos tirar esse erro o mais rápido possível. My husband wants to buy something. More practice. 36. Ele quer comprar gasolina. 37. O que você precisa? 38. Ele quer comprar gasolina. 39. Ela quer comprar algo. 40. Onde? Answers 36 to 40. 36. Ele quer comprar gasolina. He wants to buy gas. 37. O que você precisa? What do you need? 38. Ele quer comprar gasolina. He wants to buy gas. É importante, vamos repetir. 39. Ela quer comprar algo. She wants to buy something. 40. Onde? Where? More practice. 41 to 45. 41. Numa loja de departamentos.
42. As lojas pequenas estão fechadas. 43. Onde estão os seus filhos? 44. Eles estão no Brasil agora. 45. Meu filho e meu marido precisam de dinheiro. Answers 41 to 45. 41. Numa loja de departamentos. At a department store. 42. As lojas pequenas estão fechadas. The small stores are closed. 43. Onde estão os seus filhos? Where are your children? 44. Eles estão no Brasil agora. They're in Brazil now. 45. Meu filho e meu marido precisam de dinheiro. My son and my husband need money. Repare aqui, nós temos duas pessoas, então não é terceira pessoa singular, é terceira pessoa plural, e o verbo fica como é normal com os outros. I need, you need, we need, they need. E aqui, o pronome que nós íamos usar, se fôssemos usar um pronome, seria they, então fica need. Agora, se fosse my son, seria my son needs, e se fosse só my husband, seria my husband needs. Let's keep going. 46. Eles querem vir para os Estados Unidos. 47. Ele quer, mas eles não querem. 48. Por que você não quer vir? 49. Por que não? And 50. Eles têm dólares suficientes? 46. Eles querem vir para os Estados Unidos. They want to come to the US. 47. Ele quer, mas eles não querem. He wants to, but they don't. Ou, but they don't want to. 48. Por que você não quer vir? Why don't you want to come? 49. Por que não? Just because. And 50. Eles têm dólares suficientes? Do they have enough dollars? Open late. Open late significa aberto ou aberta até tarde. As lojas estão abertas até tarde hoje à noite. The stores are open late tonight. Você pode ver isso em muitos restaurantes de fast food nos Estados Unidos. Uma plaquinha que diz Open late. Working late é trabalhando até tarde. Ele precisa trabalhar até tarde hoje à noite. He needs to work late tonight. Lembrando do S no needs por causa do he. He needs to work late tonight. Ok, agora é a hora que todo mundo gosta. É o Rapid Fire. Vou te dar uma frase e eu vou te dar entre 3 e 5 segundos para você responder e já vou dar a resposta. Are you ready? Let's go. 1. Minha esposa precisa de muito dinheiro. My wife needs a lot of money. 2. O shopping está aberto agora. The mall is open now. 3. Amanhã eles não estão abertos. Tomorrow, they're not open. 4. Por que não?
Why not? 5. Por que não? Just because. Or because. 6. O que você precisa? What do you need? 7. Eles precisam comprar um carro maior. They need to buy a bigger car. 8. Quanto que eles precisam? How much do they need? 9. Somente as lojas maiores estão abertas agora. Only the bigger stores are open now. 10. Eu acho que sim. I think so. Muito bem e parabéns por terminar esse módulo inteiro. São poucas as pessoas que começam os módulos e pouquíssimas as pessoas que terminam. Parabéns mesmo. Não esquece de fazer o quiz e eu te vejo no próximo vídeo.